saideira, a última questão dessa aula. 2021/1. Eu não sei se foi essa prova que só teve... Foi uma fase única, então não vou dizer que foi o exame de qualificação aqui. Ou foi 2022, não sei. Não decorei ainda. Um elétron é... Então, E não é campo elétrico, nada, é o nome do elétron, ele chama E, de massa M e carga Qzinho, executa um movimento circular uniforme. Opa, isso aqui vai lembrar a questão 1 dessa aula, em que eu expliquei que quando um campo, uma partícula elétrica, entra num campo magnético, ela sofre uma força magnética que tem natureza de resultante centrípeta, o que faz com que ele provoque um movimento circular, inclusive um movimento circular que tem um certo raio, e esse raio se determina pela equação do Habib M-V1-Kib, R igual a M vezes V sobre Q vezes B, que eu vou usar aqui, calma. Só não vou escrever de novo porque eu já escrevi isso na teoria da questão 1. Devido à ação de um campo magnético constante de intensidade B igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla, que é a unidade no sistema internacional do campo magnético. Observe no esquema a orientação do campo e o sentido do deslocamento do elétron. Então está aqui, ó, ele é tangencial ao deslocamento, o V. Aqui está o R, aqui está o elétron que se chama E. E essa bolinha significa o quê, gente? Eu já falei, é um vetor saindo para sua cara, é um vetor perpendicular ao papel, à tela do computador ou do celular que você estiver assistindo, indo em direção à sua cara. Porque não dá para desenhar um vetor, uma flechinha pelo ar em 3 dimensões, né? Num plano. Então se faz um pontinho, se fosse entrando era uma bola com um X. Admita que a razão Q dividido por M dá 1 vezes 10 elevado a 11, 1,6 vezes 10 elevado a 11, coulomb por quilograma. Aqui você começa a ficar, ai meu Deus, né? Por que ele me deu essa razão? Nessas condições, a velocidade angular, de novo, a UERJ gosta disso, né? Coloca uma questão de magnetismo, mas você precisa pescar ali de outros temas para resolver. Precisou de leis de Newton numa questão, precisou de trigonometria na outra questão. Só a 3 que foi mais de história da física ou teoria da física, né? De nomenclatura, né? Em radianos por segundo, essa velocidade angular. E aqui tem velocidade angular, que vem lá da cinemática do movimento circular, desenvolvida pelo elétron. Então, o que eu tenho que lembrar lá da cinemática do movimento circular? Que se eu pego uma grandeza linear e divido pelo raio de curvatura, vou usar R minúsculo que nem eu usei ali, e divido pelo raio de curvatura, eu sempre vou obter a sua correspondente versão, digamos assim, angular. Então, se eu pegar o V, que é a velocidade linear, e dividir pelo raio de curvatura, isso não é de magnetismo, isso é lá de cinemática, do movimento circular, eu tenho ômega. Se eu tivesse o ΔΦ, que era a variação do ângulo percorrido, varrido pelo vetor posição, dividido pelo raio, eu teria, se eu pegasse o ΔS e dividir pelo raio, vira o ΔΦ. Da mesma forma que se eu pegar uma componente, uma grandeza angular e multiplicar pelo raio de curvatura, eu transformo essa grandeza na linear. Então, a linear dividida pelo raio vira sua correspondente angular e a angular multiplicada pelo raio vira sua linear. Aqui muita gente decora do V igual a ômega R, né? Por quê? Ômega é angular, é a velocidade angular, vezes o raio, eu converto para sua correspondente linear, velocidade linear, V igual a ômega R. Mas o legal é perceber que isso funciona para todas as grandezas angulares. Qual é a outra? Aceleração. Se eu pegar a aceleração linear e dividir pelo raio, eu tenho a aceleração angular. Olha que legal. Tá. Voltando aqui, então o ômega que eu quero, essa é uma questão que é importante você focar onde você quer chegar. Eu quero chegar no ômega e ele é V sobre R. Ele me deu B, como que eu vou chegar em V sobre R? Ele me deu B, né? E me deu a razão Q sobre M. E o R, eu tenho aqui que é o raio do movimento circular de uma partícula elétrica que entra num campo magnético uniforme. Que eu mostrei na questão 1 para vocês, que esse raio é dado por Habib, M-V1-Kib, MV sobre Q vezes B. Aí como vocês têm já uma mentalidade bem direcionada para ficar isolando uma variável, encontrando, substituindo na outra, aqui você fica perdido, perdida. Porque você não vai isolar uma variável, você vai começar a brincar de agrupar as variáveis de acordo com o que você tem e de acordo com o que você precisa encontrar. Observe que eu tenho Q sobre M, aqui não está bom, mas aqui eu tenho um M sobre Q. Se eu inverter, vira Q sobre M. E o que eu preciso achar que é o ômega é V sobre R. Aqui tem um R, aqui tem um V. Então o que eu vou fazer? Em vez de ficar pensando, eu tenho que isolar o V, eu tenho que isolar o R, eu vou pensar que eu tenho que isolar o V dividido por R. Ele tem que ficar sozinho de um lado da equação.
Como o V já está em cima aqui, já está no numerador, e o R está aqui, eu vou passar o R dividindo. E aí o que eu vou ter? V sobre R. Ó, começamos bem. Todo o resto agora, já que o V ficou aqui do lado direito e o R eu trouxe para o lado direito, eu só escrevi do lado esquerdo, mas eu joguei aqui nessa equação o R para o lado direito e o V já está no lado direito, tudo que está do lado direito da equação eu vou jogar para o lado esquerdo, claro, com a operação invertida. Então aqui o Q e o B estavam dividindo aqui do lado direito, eles vão vir para cima, aqui no numerador, né, multiplicando do lado de cá. Então aqui eu estou pegando isso e vou passar multiplicando aqui. O R já saiu daqui, então ficou como se fosse 1. Q vezes B. Mas do lado do V tinha um M, então ele vai vir aqui dividindo, ó, ele estava multiplicando, dividindo. Pode perceber que essa equação de baixo é equivalente à de cima. Se você isolar o R, ou você passar o R para lá, passar o M para cá e o QB para cá, vira de novo o Habib me vê um Kib. Só que agora, olha só o que apareceu aqui. V sobre R, que é o que eu quero, é o ômega. Olha só o que apareceu aqui. Q sobre M, que eu tenho. Tudo se encaixou, que beleza, até um alívio, né? Como um quebra-cabeça, perfeito. Então, continuando aqui, eu vou ter W, V sobre R eu substituo pelo... Na verdade não é um W, né? Isso aqui é uma letra que parece o W, chama ômega, uma letra grega. V sobre R virou ômega. Q sobre M eu vou substituir por 1,6 vezes 10 elevado a 11. Tá? E multiplicado pelo B, ó, que ficou aqui. O B eu tenho 3 vezes 10 a menos 5. Portanto, o ômega, que é o que eu quero saber, é 1,6. Isso aqui é um 11, né? Está parecendo um 4. 1,6 vezes 3, que dá 4,8, 4,8. 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a menos 5, você mantém a base e soma os expoentes. 11 somado com menos 5 é 11 menos 5, que vai dar 10 à sexta. Como eu fiz tudo no sistema internacional, isso aqui já dá em radianos por segundo. Quando eu divido pelo raio, vira radianos, tá? 4,8 vezes 10 à sexta radianos por segundo, gabarito a letra A de amor.